Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para dar continuidade aos vídeos que nós vimos trabalhando até os últimos encontros. Naquele último vídeo, nós falamos sobre a Carta de 1988 e o desgaste pelo qual passou o governo José Sarney. É nesse ambiente de crise econômica e de pressão oriunda da própria Constituinte de 87, a Carta que veio em 88, que nós tivemos a eleição de Fernando Collor de Mello para assumir de 90 a 94. Na verdade, Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois do golpe militar em 64. Só para dar uma rememorada, o último presidente eleito pelo voto direto teria sido Jânio Quadros e João Goulart, lá em 60/61. Então, se nós estamos em 90, o país praticamente passou 30 anos sem ter acesso ao voto direto. E agora, autorizado pela Carta de 88, a gente tem as eleições livres de Fernando Collor. Naquela eleição, havia um candidato de esquerda, um candidato de uma perspectiva que entendia-se dentro do Congresso como sendo mais radical, que era o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, oriundo do PT. E, por outro lado, a direita mais conservadora, depois do desgaste do governo Sarney, aquela história de Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, e que nada dava certo, parecia que havia uma necessidade de uma candidatura nova, porque do mesmo modo que a esquerda encontrava em Lula a ideia da novidade, a direita precisava também de uma novidade no Brasil. E como dentro dos quadros tradicionais da Câmara dos Deputados Federais e do Senado não havia essa novidade, a novidade então acabou aparecendo na figura de Fernando Collor de Mello, um homem vindo de Alagoas, menos de 40 anos de idade, jovem, e que parecia ser o caçador de marajás. Foi com esse título, na verdade, foi com essa quase alcunha que ele acabou se constituindo então presidente. E aqui eu devo dizer, de um lado ele teve o apoio dos militares, teve o apoio dos políticos mais conservadores, teve o apoio do partido ligado ao chamado PSD, teve apoio do próprio PFL, o partido que estava vinculado a Sarney, e grandes grupos do próprio PMDB também apoiaram a candidatura de Fernando Collor de Mello. Então, Fernando Collor de Mello chegou com uma pleiade, um conjunto de pessoas que o apoiavam bastante grande, né? Era um candidato de direita. Aqui vale uma observação. O partido pelo qual ele foi eleito é o PJ, Partido da Juventude, mas era um partido com uma nomenclatura muito estranha, né? PJ, quem é que ia acreditar? Até porque não eram propriamente só os jovens que estavam com ele, eram muito mais lobos e raposas antigas que estavam no apoio. E aí, por um aconselhamento político de alas ligadas à direita e ao PMDB, o nome da legenda foi transformado em PRN, e com a expectativa de que ia ser uma virada à direita, as elites brasileiras então não iriam apear do poder, manter-se-iam no poder na figura de Fernando Collor de Mello. Vale lembrar que num domingo ali próximo do processo eleitoral, Fernando Collor de Mello virou capa da revista Veja, na edição do domingo. Fernando Collor recebeu uma entrevista ao vivo de 1h30 no Fantástico e ao mesmo tempo na parte da tarde deu uma entrevista a Silvio Santos no SBT. No mesmo dia, Fernando Collor ganhou todas as mídias, porque não havia redes sociais nos anos 90. Então naquele momento ele era um candidato que aparecia de manhã na revista, à tarde no SBT e à noite no Fantástico. Era evidente que a mídia brasileira, inclusive os setores televisivos, as grandes empresas de telecomunicações, também tinham feito uma escolha pela candidatura de Fernando Collor. E a figura de Lula parecia meio que como chacota, com barriga grande, com camisa do Bangu, jogando futebol, pelada, com Chico Buarque de Holanda e bebendo cerveja. Então ficava a imagem enquanto Fernando Collor dando entrevista dentro de uma biblioteca, com terno e gravata. Então parecia a imagem de que as elites brasileiras queriam apresentar um homem sério e não um homem, entre aspas, que bebia, com barriga, etc. Então, de algum modo, criou-se uma áurea de que Fernando Collor de Mello era o candidato ideal para assumir o poder. Mas uma vez assumido o poder, Fernando Collor de Mello chama um monte de gente da velha guarda. Quando eu falo da velha guarda, muita gente do novo partido dele, então, o PRN, mas muita gente que houvera servido ao PSD, muita gente que houvera servido ao PMDB e muita gente que houvera servido ao PFL, para fazer a composição dos quadros do governo. E uma das primeiras medidas foi o lançamento do Plano Collor, que foi aquele confisco de poupança realizado sobre as pessoas, e esse confisco de poupança acabou criando uma série de problemas, porque confiscou a poupança de pequenas aposentadorias, pequenos pensionistas, e muita gente entrou em crise, entrou em colapso econômico, porque corresponderia a algumas fortunas de 4 mil cruzados, 5 mil cruzados novos, pessoas que tinham esse dinheiro de uma vida, e as pessoas não puderam resgatar tão cedo esse dinheiro. Teve gente que ficou com dívida, não teve como honrá-las, não teve como resolvê-las, e isso criou um problema enorme. Por outro lado, começou a haver uma série de denúncias de que algumas outras pessoas
pessoas, as grandes fortunas, os grandes empresários, começaram a receber informação privilegiada antes. E muita gente sacou o dinheiro antes de ter havido o confisco da ministra Zélia Cardoso de Mello. E além desse problema econômico, que foi um problema que gerou um desgaste político tremendo, a classe média brasileira se retira desse cenário, não quer mais dar o apoio a Fernando Collor, protestos vão às ruas, estudantes vão às ruas. Há outros problemas que eu vou apenas elencá-los aqui agora. Por exemplo, com Fernando Collor veio a história do escândalo do PC Farias, que era o seu tesoureiro de campanha. E esse tesoureiro de campanha começou logo a ser acusado de lavagem de dinheiro, né? Muito dinheiro foi doado à campanha e não foi declarado ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, e nem tampouco declarado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses escândalos vieram à tona. Chegou um ponto que o PC Farias virou escândalo PC, o escândalo PC Farias. O montante de dinheiro era tão grande, de desvio, de formação de quadrilha, de crime de peculato, que isso começou a ir parar em tudo quanto é jornal. Mesmo os grupos conservadores não tinham mais como manter o apoio, porque era um discurso anticorrupção, lembram disso? Como é que um discurso anticorrupção poderia estar envolvido numa coisa dessa? E PC Farias acabou indo para os Estados Unidos, depois quando ele volta, acabou sendo assassinado ao lado da sua namorada na cama. Então foi um apagamento de arquivo, e isso obviamente estourou, a bomba acabou estourando no colo, desculpe, redundante, no colo de Fernando Collor de Mello. E para completar, a sua esposa de então, que era Rosiana Collor, também acabou sendo destituída do cargo de presidente da Legião da Assistência, a tal da LBA, também com escândalo de desvio de dinheiro vinculado ao PC Farias. E como se tudo isso já não fosse pouco, para completar essa pedra do processo, o irmão de Collor, Pedro Collor, que era um homem vinculado às mídias no Nordeste, começou ele próprio a vir a público dizer sobre os escândalos, o enriquecimento ilícito do irmão, que então era o presidente. O resultado foram 30 meses turbulentos de governo e que acabou resultando no impeachment, né, depois de 30 meses de governo. O restante do mandato vai ser completado por Itamar Franco. E aí eu devo dizer, que é o vice-presidente, eu devo dizer que nesse governo Itamar, muito tentando apaziguar a situação, houve um chamamento de grupos do PMDB e de um novo partido que tivera rachado com o PMDB, os chamados 32 históricos, que é a galera do PSDB. Essa galera, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Franco Montoro, essa galera começou a ceder o apoio a Itamar Franco e ele conseguiu completar o mandato. Mas a coisa mais importante desse período de Itamar Franco, a gente não tem dúvida, foi o lançamento via Fernando Henrique Cardoso, que era ministro das Relações Exteriores e que se tornou ministro da Fazenda. Foi o lançamento do chamado Plano Real, e com o Plano Real a estabilização econômica. Na esteira da estabilidade, da popularidade do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso acabou se lançando candidato à presidência, mais uma vez enfrentando Luiz Inácio Lula da Silva, e Fernando Henrique Cardoso ganhou aquele processo eleitoral e daí em diante começa a era FHC. Cumpre agora que nós falemos mais detalhadamente sobre Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real e as consequências neoliberalizantes desse processo. Mas aí fica para um próximo vídeo. Desde já, muitíssimo obrigado. Se gostou, curte, dá um like e compartilha esse vídeo com a gente para que nosso trabalho possa prosperar e progredir. Muito obrigado de verdade, minha gente.